Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Hoje, Números, capítulo 16. Se você ainda não é inscrito, aproveite para inscrever-se aqui também. Tenho certeza que você encontrará conteúdos que edificarão a sua vida. Vamos orar ao Senhor e ler a palavra de Deus. Querido Senhor Jesus Cristo, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos lermos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa falar mais alto em nossos corações, ensinando-nos não somente a sermos leitores, mas praticantes da tua palavra. Não apenas sermos ouvintes, mas praticantes. Que o Espírito Santo instrua-nos diariamente. Opa! Bora lá então. Números capítulo 16, diz assim a palavra de Deus. Corá, filho de Issar, do grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe, que se chamava Datã e Abirão. O outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: Agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: Amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual é de nós que o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? O Deus deu a você e a todos os outros levitas esse privilégio, e agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamaram contra Arão, na verdade é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros: Nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica a fim de nos fazer morrer neste deserto? E além disso, ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos seus campos de plantações de uva para serem nossa propriedade. Ainda por cima está querendo nos enganar. Nós não vamos. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus, o Senhor: Não aceites as ofertas desses homens e nunca prejudiquei a eles, nunca prejudiquei nenhum deles, nem tirei deles nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: Amanhã você e os seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada.
Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso e colocará incenso nele e levará até o altar. Assim, cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasas e incenso nele, e todos ficaram na entrada da tenda sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo. Eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora. Mas Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disseram: Ó Deus, tu dás vidas a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vais ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: Diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Aí Moisés saiu e junto com os líderes do povo, foi para onde estava Datã, Abirão, e Moisés disse ao povo: Afastem-se das barracas desses homens maus e não toquem em nada que seja deles, e senão vocês também serão destruídos por causa do pecado deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada da sua barraca com as mulheres e os filhos. Então Moisés disse ao povo: Eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se esses homens tiverem morte natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente como tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. Aconteceu assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu, e as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo o que possuíam, a terra os cobriu, e eles desapareceram ao ouvirem gritos deles. Todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: A terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que pegue os queimadores de incenso do meio do resto do incêndio e espalhe para longe as brasas que ainda estiverem neles, pois os queimadores de incenso são sagrados. Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos no altar do Senhor. Portanto, pegue os queimadores de incenso desses homens que foram mortos por causa dos seus pecados e deles façam fornalhas finas de metal. E com essas folhas prepare uma cobertura para o altar. Isso será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de metal que os homens que tinham sido mortos havia trazido, e mandou que deles fossem feitas folhas de metal para cobrir o altar, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Isso ficou sendo um aviso para os israelitas, a fim de que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha queimar incenso diante do Senhor, ou seja, seja castigada, como aconteceu com Corá e os seus seguidores. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada
e viram a nuvem que estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda, e o Senhor disse a Moisés: Saiam do meio desse povo, pois vou destruí-lo agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e Moisés disse a Arão: Pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso por cima delas. Vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa, a ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador do incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou o incenso nas brasas e ofereceu sacrifício para conseguir perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou. Arão ficou em pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia morreram 14.600 pessoas, fora as que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda onde Moisés estava. Números capítulo 17. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que cada um dos chefes da tribo traga um bastão. Serão 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão e depois escreva o nome de Arão no bastão, que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colherá os bastões colocará os bastões na entrada na tenda sagrada em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com você. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda em frente à arca da aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: Ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente à Arca da Aliança. Ele ficará ali como aviso para os israelitas rebeldes. Assim, eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés: Estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. É sim, todos nós vamos morrer. Números capítulo 18. O Senhor Deus disse a Arão: Você e seus filhos e os outros membros da tribo de Levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no seu serviço de sacerdote. Traga os outros membros da tribo de Levi, a quem vocês pertencem, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão os serviços que vocês mandar e farão também o serviço da tenda, mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão. E eles também. Os levitas trabalharão com você e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com você.
Somente você e os seus filhos serão os encarregados dos serviços no lugar santo e do altar. Assim eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas eu escolhi seus parentes, os levitas, como oferta para vocês, os sacerdotes. Os levitas são separados para mim, a fim de fazer o serviço da tenda sagrada. Mas você e os seus filhos farão o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar santíssimo. Vocês são responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei direito de serem sacerdotes. Porém, morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. O Senhor Deus disse a Arão: Agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício. Eu dou essas ofertas a você e aos seus descendentes como aquela parte a que vocês têm direito para sempre, das coisas mais sagradas, e que não forem queimadas, você receberá o seguinte: as ofertas de cereais, as ofertas de tirar pecado e as ofertas de tirar a culpa. Tudo que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas num lugar sagrado, e somente os homens poderão comê-la, e serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a vocês, os seus filhos e as suas filhas, para sempre. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra e que os israelitas me trazem. Isto é, o melhor azeite, o melhor vinho, o melhor trigo, os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você, serão de você. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus pertence a você. Todo primeiro filho dos israelitas, toda primeira cria dos animais que os israelitas oferecem a mim pertence a você. Mas o primeiro filho, a primeira cria dos animais impuros voltarão mediante pagamento a ser da pessoa que os ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem 1 mês de idade. O preço serão 5 barras de prata. Segundo a tabela oficial, a barra de prata ao ciclo vale 20 geras. Mas a primeira cria das vacas, das ovelhas, das cabras não poderá ser comprada pela pessoa que ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queime a gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Estou dando a você e a seus filhos e a suas filhas para sempre todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal que faço com você e com seus descendentes. Ela nunca deverá ser quebrada. O Senhor Deus disse a Arão: Você não terá terra nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm, no meio dos israelitas. Eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. O Senhor disse: Eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferecer. Isto é, o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, por isso seria um pecado que causaria a morte deles.
Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre, valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para sempre propriedades deles. Os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial, foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedade em Israel. O Senhor ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhes dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desse dízimo como oferta especial a Deus. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e as suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento de vocês, que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado, se antes separarem o melhor para o Senhor e não profanarem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. Números capítulo 19. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: traga uma novilha vermelha sem defeito que ainda não tenha trabalhado na lavoura. Entregue ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e a sua oferta ali na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue com um dedo, borrifará 7 vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada em frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de isopo de lã tingida de vermelho e jogará no fogo em que a novilha estiver sendo queimada. Aí ele pegará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho depois poderá entrar no acampamento, mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará sua roupa que estiver vestido e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza das novilhas e as colocará fora do acampamento, num lugar puro. Ali elas serão guardadas pelo povo de Israel, para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que ajuntar as cinzas deverá lavar a roupa que estiver vestido, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. No terceiro dia e no sétimo, essa pessoa deverá se purificar com água da purificação e ficará pura, mas se ela não se purificar no terceiro dia e no sétimo, não ficará pura. Toda pessoa que tocar no defunto e não se purificar ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus, o Senhor, fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca que
quem entrar nela ou estiver nela ficará impuro 7 dias. O pote ou o jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro se no campo alguém tocar uma pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro 7 dias. Para purificarem essas pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar a cinza da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado. Deverão colocá-las dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de isopo, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado com osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com a água da purificação por uma pessoa que esteja pura. No 7º dia, a pessoa ficará pura. Ela deverá lavar a roupa que estiver vestido, tomará um banho e ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificará, ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, por isso a pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer essa lei para sempre. A pessoa que borrifará a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo que essa pessoa impura tocar, ficará impuro, e quem tocar nessa pessoa ficará impuro até o pôr do sol. Números capítulo 20. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água, por isso o povo reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor que tivéssemos morrido na terra, na frente de Deus, o Senhor, como os nossos companheiros e outros israelitas, porque você nos trouxe o povo do Senhor para este deserto. Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Porque você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs, e além de tudo não há água para beber? Então Moisés e Arão saíram dali onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você, Arão, reúna o povo em frente de todos eles, deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim você tirarão a água da rocha e darão de beber ao povo e também aos seus animais. Então, como o Senhor Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo na frente da rocha. Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, e bateu na rocha 2 vezes com o bastão. Saiu muita água, o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhe deu uma prova de seu santo poder. Da cidade de Cádiz, Deus enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte:
Esta mensagem é dos seus parentes, das tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido. Sabe como nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos e muitos anos. Os egípcios maltrataram nossos antepassados e a nós. Por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso povo não sairemos da estrada, nem entraremos nos seus campos, nas plantações de uvas de vocês, e não beberemos água dos poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. Porém, o rei de Edom respondeu: Nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marchamos contra vocês e os atacaremos. Então o povo de Israel diz: Ficaremos na estrada principal, e se nós e os nossos inimigos beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. O rei de Edom respondeu: Não, vocês não passarão. Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim, os edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, por isso os israelitas foram por outro caminho. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o monte Or, na fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Arão não entrará na terra que eu prometi aos israelitas. Ele vai morrer, porque no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que subam no monte Or. Depois tire as roupas de Arão e vista Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram ao monte Or. Diante de todo o povo, Moisés tirou a roupa do sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto 30 dias. Números capítulo 21. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiro. Então o povo de Israel prometeu a Deus, o Senhor, o seguinte: se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas destruíram as suas cidades e deram àquele lugar o nome de Ormã. Então os israelitas saíram do monte Or pelo caminho que vai até o golfo de Acabá, para dar a volta ao redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste.
Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curada. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe, e partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam à margem do rio Arnon, no deserto que vai do território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe e dos amorreus. É por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus diz assim: a cidade de Vaeb, na região de Sufã, e os vales no rio Arnon, e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção das fronteiras com Moabe. Dali eles foram para um lugar chamado Beer, onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou esta canção: ó poço, faça brotar a sua água, e nós a saudaremos com a sua canção. Este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, com seus bastões de comando e com seus bordões. Do deserto eles foram para Matana, de Matana foram para Naaliel, de Naaliel foram para Bemote, de Bemote para o vale no território de Moabe, abaixo do pico do Monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiro para dizerem a Seom, rei dos amorreus, o seguinte: deixe-nos passar pelo seu país, não passaremos pelo campo, nem pelas plantações de uva, não beberemos da água dos poços, caminhemos somente pela estrada principal até sairmos do seu país. Porém, Sião não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele se reuniu toda a gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto de Sião. Foi até Jaza e combateu contra os israelitas. Mas na batalha, eles mataram à espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até Jaboque, na fronteira com o país de Amon, no qual havia muralhas. Assim os israelitas tomaram todas essas cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Hebrom e nos povoados que ficavam ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita que havia tomado toda a sua terra até o rei Amon. É por isso que os poetas dizem assim: venham a Esbom, a cidade do rei de Seom, ela será construída de novo, a cidade de Seom será bem construída, pois saiu fogo de Esbom, saiu uma chama da cidade do rei Seom. O exército foi o fogo que destruiu e a cidade de Ar em Moabe, e devorou os montes do altar Arnon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores de Deus Quenos, então estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Sião, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom até Dibom, tudo está destruído. Nofa está em ruínas e o fogo chegou até Medeba. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus
Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida, conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer, expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, saiu para atacá-lo em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés: Não tenha medo deles, pois eu vou entregar nas suas mãos o rei e o seu povo e a sua terra, e você deverá fazer com o que ele mesmo fez com Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim os israelitas mataram Og, seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém e tomaram a terra deles. Números capítulo 22. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muito, e de fato o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos moabitas: Agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama no pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: Por um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoar, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte: Fique aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disse. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele o seguinte e perguntou: Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente para ver se assim poderá derrotá-los e expulsá-los. Disse Deus a Balaão: Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse ao chefe de que Balaque tinha enviado: Voltem para a sua casa, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. E aí Balaque mandou outros chefes mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram: Eu, Balaque, filho de Zippor, peço que venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo o que mais você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. Balaão respondeu: Mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata
do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Mas agora peço a vocês também que fiquem aqui esta noite para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite, o Senhor apareceu a Balaão e disse: já que estes homens vieram chamá-lo, aprontem-se e vá para com elas, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão aprontou-se, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Deus ficou irado porque Balaão ia montado na sua jumenta e dois dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de perto e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa estrada estreita no caminho, entre duas plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo do Senhor, se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou eu sua jumenta que você tem montado toda a sua vida? Será que eu tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e o anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse um inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que devo continuar a viagem, não devo continuar a viagem, voltarei para casa. Aí o anjo respondeu: vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, numa cidade que fica à beira do rio Arnon, na fronteira de Moabe. Balaque perguntou: por que você não quis vir quando mandei chamá-la a primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balaão respondeu: mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais.
Assim Balaão foi com Balaque à cidade de Azote, onde Balaque ofereceu um sacrifício de touros e ovelhas, e deu uma parte de carne a Balaão com os chefes que estavam com ele. No dia seguinte, de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare-se para mim 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: fique aí perto da sua oferta queimada, e eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o altar de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: construí 7 altares, e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão que ele deveria dizer, e mandou voltar a entregar a mensagem a Balaão. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com o chefe moabitas. Aí Balaão fez essa profecia: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste que ele mandou chamar. Venha, ele me disse, e me faça um favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas da montanha eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como poeiras, são tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você fez? Eu mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu: eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. Aí Balaque disse a Balaão: venha comigo para outro lugar, onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Balaque levou até o campo de Zofim, do alto monte Pisgá. Ali construiu altares, e em cima de cada altar ofereceu sacrifício de touros, o carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui perto da oferta queimada, e eu irei ali para me encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e disse que ele deveria dizer, e mandou voltar até o lugar de Balaque. Estava a fim de entregar-lhes a mensagem. Assim Balaão voltou e encontrou com Balaque perto da sua oferta queimada. Ele, junto com as ofertas dos moabitas. Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito. Balaão fez essa profecia: venha Balaque, filho de Zippor, escute o que vou dizer. Deus não é como os homens que mentem, não é ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz o que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar, ele abençoou, e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. O Senhor, seu Deus, está com eles. O povo está gritando que o Senhor é o seu rei. O povo tirou do Egito. O Deus que os tirou do Egito, ele tem força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo: vejam só que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não abençoe. Balaão respondeu: eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordena?
Então Balaque disse a Balaão: venha comigo e eu vou levar a outro lugar. Talvez Deus queira que vá lá, que de lá você amaldiçoe os israelitas. Aí Balaque levou Balaão até o alto do Monte Peor, e do lado de lá para o deserto. Balaão disse a Balaque: construa para mim 7 altares e prepare 7 touros novos, 7 carneiros. Balaque fez como que Balaão havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo, um carneiro em cada altar. Números capítulo 24. Desta vez Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel, por isso não foi antes como procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto, viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez a profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São essas palavras do homem que pode ver claramente o que pôde ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem, eu tenho uma visão de Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento de todo o povo de Israel, que são belas as suas barracas, elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios, como aloés plantados por Deus, o Senhor, e como cedros perto das águas. Israel terá muitas águas para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag, o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as suas nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem de acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado. Quem amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão. Com uma das mãos deu um soco na outra. Com uma da mão deu um soco na outra em sinal de ódio e disse: eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nessas 3 vezes só abençoou. Agora vá embora para a sua casa. Prometi pagar bem você, porém o Senhor não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu: eu disse aos seus mensageiros que mesmo que você me desse toda a prata, todo o ouro, eu não poderia desobedecer à ordem de Deus, o Senhor, e eu disse que não faria nada por minha própria conta, somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. Balaão disse a Balaque: agora vou voltar para o meu próprio povo, mas antes de ir quero avisá-lo de que os israelitas vão fazer com o seu povo no futuro. Então ele fez essa profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São essas palavras dos homens que pode ver claramente, que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem, eu tenho a visão, Deus poderoso. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel, o rei, como uma estrela brilhante. Vai aparecer naquela nação como um cometa e virá de Israel e devorará os chefes dos Moabitas e acabará com este povo orgulhoso. Ele conquistará os inimigos de Israel, os edomitas, e fará que a terra seja sua propriedade. O povo de Israel mostrará sua força, dos descendentes de Jacó sairá o dominador, que acabará com os que ficarem com vidas nas cidades. Em sua visão, Balaão viu os amalequitas e fez esta profecia: Amaleque era o povo mais poderoso de todos, mas o fim será destruído para sempre. Balaão viu também os queneus e fez esta profecia: o lugar onde vocês moram é seguro, o seu ninho está colocado na rocha, mas vocês serão destruídos quando a Síria os levar como prisioneiros. Balaão fez mais esta profecia: quem são estes
povos reunidos no norte de Chipre viram os inimigos nos seus navios. Eles conquistarão a Síria e Eber, mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre. Depois Balaão se aprontou e voltou para casa, e Balaque também foi embora. Números capítulo 25. Quando os israelitas estavam acampados no vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidaram o povo para as festas que eram feitos sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomaram parte dos seus banquetes e adoraram seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar Deus Baal-peor. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés: reúnam os chefes do povo de Israel e enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua própria tribo que foram adorar o Deus Baal-peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar, o neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas e que havia matado 24.000 pessoas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra todo o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração a outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outros deuses além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados os israelitas, que foi morto com a midianita, se chamava Zimri, ele era filho de Salu, chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi, e ela era filha de Zur, chefe do grupo de famílias midianitas. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar o ídolo de Peor. E também enganaram no caso de Cosbi, filha do chefe midianitas, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Glória a Deus por este momento de leitura da palavra do Senhor Jesus. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Tu és maravilhoso e nós te agradecemos por tudo. Continue falando aos nossos corações, instruindo-nos através desta preciosa palavra. Fica conosco. Amém. Deus te abençoe grandemente.